Olá, pessoal. Boa noite a todos de casa, boa noite a todos os presentes aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de ver a casa cheia mais uma vez. Também, caso o pessoal continue chegando, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa entrar nessa vibração benéfica, positiva, sintonizando com os nossos guias, mentores, anjos da guarda, como queiram chamar, a gente possa levar o nosso pensamento para Deus nesse momento. Que essa conexão seja feita, que nos permitamos, nesse momento, desenvolvermos dessas benesses do Pai, aqui nessa casa de preces, de orações, de tanto trabalho, de ajuda, de auxílio espiritual, e que nesse momento a gente possa nos permitir aprender um pouco mais, aprender, e que a gente possa colocar em prática as lições aqui aprendidas no dia a dia, nos relacionamentos com os nossos irmãos de jornada, assim como conosco mesmo. Que Jesus continue abençoando nossos passos agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, pessoal, dando continuidade, né, como vocês já viram no convite, o segmento do estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Evangelioterapia. Nós agora vamos dar início ao capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Se vocês observarem aqui a lista dos capítulos que nós já estudamos, que estão por vir, nós estamos ali bem no meio das bem-aventuranças, né? Capítulo 7, os pobres de espírito, 8, aqueles que têm puro coração, e hoje nós vamos começar a falar sobre aqueles que são brandos e pacíficos. E nesse capítulo, ele está subdividido em mais 5 itens, né? Hoje nós vamos falar sobre as injúrias e violências, assim como no próximo mês, acredito que vou ter uma palestra, a gente deve falar sobre a afabilidade e a doçura, depois nós daremos continuidade nos outros títulos. Mas indo diretamente já ao texto evangélico, que nós vamos intercalar com as reflexões, ele começa exatamente no item 8 e o 9, falando sobre as bem-aventuranças. Aqui, no caso, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, no versículo 9. Então, como já foi dito, né, anteriormente, a gente já fica claro aqui em qual contexto se encontram essas duas primeiras frases. Elas estão situadas exatamente ali dentro do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, destacando aqui, no caso, a brandura, a pacificação, como essas virtudes interligadas e essenciais para o nosso crescimento e a nossa evolução. Então, lembrando que, recentemente, né, o nosso irmão Rubens Almeida, convidado, que sempre está aqui nas últimas quartas-feiras, desculpa, nas últimas quartas-feiras de cada mês, é isso mesmo? Inclusive, a próxima é com ele. Dia 26/6, em quase 2 meses, que ele esteve aqui falando sobre o Sermão do Monte. E já está disponível, tá, no nosso canal da FREBEM, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, essa palestra, ele falando sobre o Sermão do Monte, tá? Então, quem puder assistir, se inscrever no canal, né? Aquela coisa que o pessoal sempre pede, né? Dar um ok, nas notificações, porque estão sempre sendo colocadas novas palestras e os estudos de sábado também, tá? Então, para que vocês não percam nada lá. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco mais sobre essa sabedoria que traz para a gente o Sermão do Monte. Quais são? O que ele deixou para a gente? Quais são as bem-aventuranças, na verdade? Vamos só dar uma pincelada aqui para a gente ver. Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, os pobres de espíritos, aqueles que se abrem, né, espiritualmente, a espiritualidade para a questão da humildade. E quando ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, lembrando que bem-aventurados quer dizer felizes, né? Então, felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Ele refere-se, é claro, às pessoas que sofrem,
as dores, e que encontram, na verdade, o consolo na fé e a esperança em Deus. Porque Ele não nos abandona nunca, na verdade, né? E mesmo diante das dificuldades, a gente continua com essa conexão e com essa confiança em Deus, de que tudo vai melhorar. Seguindo as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, os mansos são os brandos, os humildes, né, que não reagem à violência com agressividade, mas sim com a paciência e o amor. E a gente vai ver hoje, nas próximas semanas, também falando um pouco mais sobre isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, aqui são aqueles que buscam ativamente a justiça, diferentemente do entendimento que muitas vezes nós temos, que é a questão da vingança, né? A gente confunde justiça com vingança e utiliza-se até muitas vezes de Deus para fazer essa bendita justiça, né? Você está fazendo isso, mas Deus está vendo, né? Ele vai, você quer que aconteça alguma coisa de ruim para a pessoa para poder compensar aquilo que ela fez. Na verdade, a gente sabe que não precisa nada disso, né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não necessariamente a mesma moeda, né? Como a gente já viu, inclusive, nas outras semanas, mas existe aí uma lei de causa e efeito que é inevitável. E aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em prática, né? Praticou a misericórdia, automaticamente você também alcança essa misericórdia. São coisas que muitas vezes a gente está sempre falando e esquece disso, né? Também a lei de causa e efeito, ser misericordioso, alcança misericórdia. E nós estarmos aqui hoje, nesse período em que o nosso planeta está vivendo, é uma grande misericórdia de Deus, temos esse benefício de estarmos encarnados diante da oportunidade de interagirmos uns com os outros, de passar por essas dores e sofrimentos que nós estamos passando, que quando nós estudamos o Evangelho no capítulo 5, nós passamos a entender um pouco mais sobre isso. Então, na verdade, as bem-aventuranças, elas têm um contexto muito completo de tudo que a gente precisa para estar aqui. É um roteiro, né? E continua. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Aqueles pensamentos, as intenções, exatamente o que a gente vai abordar hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E para finalizar, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, muitas vezes as pessoas se escondem da sua religiosidade, daquilo que acreditam, com medo do que os outros vão pensar. E ele fala, felizes desses, né, que as pessoas criticam, que falam mal, independente do seu segmento religioso. A gente está aqui dizendo que são espíritas B, C ou X, né? Então, isso acontece normalmente. Quantas pessoas falam da palavra de Deus, seja muitas vezes ao público, ou mesmo em particular, e vira as costas, as pessoas ficam falando uma hora, só quer ser santo, né? E é exatamente sobre isso. Então, felizes aqueles que falam, ou principalmente aqueles que vivenciam os seus ensinamentos. Então, quando fala bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. O que seria essa brandura? Brandura é a capacidade de ser suave, paciente e controlado, mesmo diante das adversidades. Não é sinal de fraqueza, mas de uma força interior que evita agressividade e violência. Então, a brandura significa isso. Porque é muito fácil você ser brando, por exemplo, nesse momento. Todo mundo aqui brando, né? Tranquilo, sereno. Mas basta que alguma coisa nos atinja, a gente sai bem ali. Inclusive, eu estava vendo essa semana até um vídeo engraçado na internet, os obsessores atrás da pessoa, né? E ela entra no centro espírita
e eles ficam lá fora. Aí um menos inexperiente, um obsessor que acabou de chegar no plano espiritual, quer entrar no centro espírita, só que tem proteção, nem todos os espíritos entram. Ele bate naquele campo magnético, né, e volta. Aí ele é novato mesmo, né, a outra brinca com ele. Aí quando ela sai de dentro da casa espírita, agora eu pego ela. Aí vai para cima dela, pá, bate de novo. Porque acabou de sair, né, ouviu a palestra, recebeu o passe, tá tudo bem. Só que chega logo à frente, vem um cara distraído olhando no celular e esbarra nela. Ela começa a xingar palavrão, soltar impropério, aí ela diz, agora pode ir. Então, até quando a gente mantém essa brandura? Né? Diante de que situações? Não é só nesses momentos, mas, na verdade, todos os momentos da vida da gente. E aí, quando ele fala essa questão de possuirão a terra, pode ser interpretado como alcançar uma vida de paz e harmonia no mundo. E no contexto espiritual, refere-se à herança do planeta regenerado, que será habitado pelos espíritos evoluídos. Nem tanto ainda, né? A gente sabe que nesse momento de transição planetária, que nós estamos deixando de ser um planeta de expiações e provas, passando por um planeta de regeneração, ainda não seremos espíritos tão evoluídos assim, né? Ainda teremos ali algumas questões expiatórias, logo nesse início desse processo, estaremos diante de muitas provas ainda, sujeitos à queda. Então, precisamos ficar atentos, continuar a orar e vigiar essas questões todas, mas mais à frente, sim, aí chegaremos nos mundos felizes, angelicais, isso leva determinado tempo. E aqui, quando fala sobre essa questão da brandura, nós tivemos, e tantos outros, né? Aqui vamos destacar aqueles mais conhecidos, como o próprio Mahatma Gandhi, né? O próprio Chico Xavier, Francisco de Assis, tantos eles que foram esses exemplos aí de brandura, né? E quando a gente fala bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus? Seria pacificação, seria pacífico. Ser pacífico é mais do que evitar conflitos, é promover a paz ativa, reconciliação, harmonia em todas as situações. Um pacificador é alguém que trabalha para unir e curar divisões. Quem aqui se relaciona com pessoas no trabalho, grupos menores, né? A gente já trabalha em grandes empresas, em escolas, por exemplo, onde tem muita gente. Simples, né? Não tem atrito, não tem confusão, não tem nada, ninguém discute, é maravilha. Né? Quem frequenta academia, casas, seja onde for, que reúna pessoas, sempre vai haver discórdia. Então, que nós sejamos essa pessoa que vai pacificar e que não vai colocar, e não aquele que vai colocar a lenha na fogueira, né? Porque tem gente que atiça, né? Tá vendo ali que o negócio está começando, aí vai, isso mesmo, ele falou isso, né? Quem nunca, né? Quem nunca já fez ou ouviu alguém fazer isso? Então, que diante dessas situações nós sejamos esse ser de pacificação. Filhos de Deus, todos nós não somos filhos de Deus, então o indivíduo que está em sintonia com os princípios divinos do amor, justiça e paz. Os pacificadores são aqueles que em suas atitudes e palavras refletem a paz que vem de Deus. Então, nesse momento aqui, ele se torna esse verdadeiro instrumento de Deus aqui na Terra. Né? Representante de Deus. Muitas pessoas se colocam aqui, eu sou um representante de Deus porque eu estou falando aqui sobre ele. Na verdade, qualquer pessoa é um representante de Deus quando ela está ali assimilando e executando essas atitudes, palavras, pensamentos, nas ações, ela está ali, em particular, sendo um instrumento de Deus a todo e qualquer momento. Então, aqui nós continuamos com os mesmos exemplos, o próprio, além do Gandhi, né, como eu já falei, do Divaldo Franco, o próprio Allan Kardec também, foram grandes pacificadores, né? Então, existe aí essa conexão que a gente acabou de falar entre essa questão da brandura e da pacificação. Porque, na verdade, quem é brando, ele não reage a determinadas situações, à violência, então ele está mais apto a ser um pacificador, promovendo, de certa forma, a paz onde quer que ele esteja, ou seja, a paz em seu redor.
Então, para ser um verdadeiro pacificador, primeiro é necessário você desenvolver essa brandura dentro de si, né? Porque às vezes você está brando, você não é brando, né? Quando se manifesta em determinadas situações, você acaba explodindo também, que é uma coisa natural desse processo que nós estamos agora. Então, é importante que a gente seja esse exemplo, essa luz, para ajudar nesse processo de transformação coletiva, né? Quando acontece isso, que você age de determinada forma, as pessoas acabam observando, poxa, o fulano age dessa forma, então ele acabou apaziguando a situação. E na próxima, aquela pessoa pode vir a ser aquela pessoa ajudar nesse processo. Então, como respondemos à situação de conflito? Como é que nós agimos diante dessa situação? Aqui eu vou trazer, passou aqui ao contrário. Então, como podemos ser pacificadores em nossos lares, locais de trabalhos e comunidades? Essas questões são colocadas aqui para que a gente faça uma autorreflexão. Não sou eu que vou dar a resposta para vocês, mas cada um nesse momento que possa pensar. Como é que a gente age diante do embate? Como é que a gente pode ser esse pacificador? Na nossa casa, nos locais de trabalho, nas comunidades. Então, que a gente possa levar essas perguntas para casa hoje à noite, para que a gente possa encontrar. E aqui já traz uma situação que, na prática do evangelho no lar, onde se busca a harmonia e a paz em família, ajudando a todos a se tornarem mais brandos e pacíficos. Porque aqui a questão, tudo começa dentro de casa. Tão interessante, o grande laboratório, a grande escola é o nosso lar. Se não está legal lá, a gente acaba levando para fora da mesma forma. Então, a prática do evangelho no lar, ela ajuda, pelo menos uma vez por semana, essa família a se reunir em torno de uma coisa positiva, em torno de uma coisa boa. E isso vai se tornando um hábito e vai unindo ainda cada vez mais aquela família. Porque você vai levantando temas, geralmente, que vêm, quando você abre o evangelho, tem a ver com situações que aconteceram durante a semana. E aí você acaba encontrando ali muitas respostas daquilo que você precisa, né? Mas, às vezes, o difícil é manter. Não sei vocês. Já consegui manter durante anos e anos lá em casa, depois parou um tempo, depois nós voltamos de novo. Acontecem coisas para que a gente pare às vezes. Deus abençoe que vocês estejam conseguindo fazer sempre, sem parar. Mas às vezes muda o horário de trabalho da pessoa, porque toda semana a gente procura fazer naquele mesmo horário. E aí, falando novamente, né, quem é professor, às vezes muda o horário, o professor vai dar aula de manhã, de tarde, de noite, os meninos aí começam um negócio de faculdade, hoje vai trabalhar e pronto, desencontra tudo e você acaba se perdendo com os horários. Precisa se refazer e às vezes dá trabalho para reencontrar de novo. Então, é uma das coisas que ajudam nesse processo. Então, o chamado de Jesus. Jesus nos chama a desenvolver essas virtudes não apenas para a nossa evolução individual, mas para contribuirmos com a evolução do planeta como um todo, né? Sempre pensando de forma mais global. A brandura e a pacificação são caminhos para a felicidade espiritual e a construção de um mundo melhor. Falava com um amigo meu, ontem, inclusive, né, que nós nos reencontramos nesse negócio da turma, ele é até da Igreja Batista, né, já há muito tempo que ele é evangélico, e a gente falava muito sobre muitas vezes essas questões desse desenvolvimento do todo, de você ver a questão do global, de você se fechar muitas vezes, e ele mesmo identificando e conversando, nossa, como nossas igrejas, todo mundo, às vezes a gente quer até desistir, porque a gente vê tanta coisa errada dentro do universo, na verdade não são as igrejas, somos nós, que não somos perfeitos ainda e acabamos cometendo equívocos, faz parte do processo. Agora, tem pessoas que puxam realmente essa carroça, né, de forma muito forte, né, diante de uma comunidade, no caso que ele citou, a igreja que ele participava quando ele era pequeno, uma certa, não sei, não é bem a palavra desgosto, mas um desencantamento um pouco com tudo aquilo que ele via. Daí a gente dizendo, então, a questão da mensagem não são nós as pessoas que trazemos. O nosso exemplo a ser seguido, na verdade, é Jesus. Então, é porque às vezes a gente olha, mira na pessoa errada. Tem que mirar no mestre. É com ele que a gente tem que né, estar sempre lidando.
Então, o papel dos espíritas serem exemplos vivos dessas virtudes, ajudando a construir a terra regenerada, onde o amor e a paz prevalecerão. Então, diante desse contexto, né, que está sendo trazido hoje, da brandura, da paz, da pacificação, nós que estamos aqui precisamos ser esses exemplos. Onde quer que nós estejamos, buscar ter paz dentro das nossas casas espíritas também. E isso a gente consegue através do diálogo, da gente procurar entender o outro, na indulgência, benevolência e perdão, não é o BIP, né? A caridade não é isso. Então, ela não é só para ser decorada, é para ser colocada também em prática nas nossas vidas. Voltando para o texto do Evangelho, aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus capítulo 5, 21 e 22. Então, aqui nesse trecho, a gente poderia destacar que a ira, na verdade, causa isso. Ela é um sentimento destrutivo que pode levar a gente a um determinado descontrole. Então, a violência e, eu diria até mesmo, um assassinato, como ele coloca muitas vezes aqui. Jesus, ele nos alerta, ele faz sempre esse alerta, tenta mostrar para a gente que ao nos encolerizarmos contra nossos irmãos, porque aqui ele está usando a questão do raca, né? Que raca era uma palavra que era utilizada, que você virava a cabeça e cuspia no chão, né? Um desprezo por aquela pessoa. Não só necessariamente a questão do ódio, das vias de fato, como se pode dizer, mas também até nas palavras, a maneira como você coloca. Então, ali tem uma semente que é negativa, né? E que pode germinar e trazer consequências muito mais graves, trazendo energias negativas, né? Que a ira, que é um desses sentimentos, a gente sabe, porque quando você... E até começar a musiquinha aqui no início, né? Que eu tinha até visto aqui, aquela que fala que quando você oferece rosas, né? As mãos que ficam perfumadas, né? Quando você oferece rosas, a mesma coisa, você se impregna daquilo que você está sentindo. Então, a ira não é diferente disso. Quando você se sente, desarmoniza, essas energias tomam conta de você. E a vibração do ódio, o ressentimento, pode causar doenças, ligando também a espíritos inferiores, que ficam à espreita, aguardando essa vibração que nós estamos emitindo nesse momento. Então, Jesus está se referindo aqui, no caso, quando ele fala sobre isso, à lei mosaica, e proíbe o assassinato. Ele, porém, aprofunda esse mandamento, mostrando a verdadeira justiça, que ela vai além das ações externas, alcançando campos do pensamento e dos sentimentos. Nós falamos agora recentemente, durante algumas semanas, falando sobre essa questão do poder dos nossos pensamentos. E aqui é aquela coisa, você não precisa falar, basta pensar, que já está impregnado daquela situação. Jesus não abole a lei, mas amplia, assim como ele mesmo diz, eu não vim destruir a lei, vim ajudar a cumpri-la. Então, ele ensinando que a violência não reside apenas no ato de matar, mas também nas palavras e intenções que ferem o próximo. A gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui. E é agora. A importância das palavras e pensamentos. Palavras como instrumentos de paz ou conflito. É uma escolha. Somos nós que a utilizamos. Então, Jesus alerta sobre o poder das palavras ao dizer que chamar alguém de raca, que é no termo de desprezo, ou louco, já é o suficiente para merecer uma condenação. As palavras podem ferir profundamente e causar danos emocionais e espirituais ao próximo. Quem é que lembra daquela história que eu já contei do diamante? Do valor que ele tem. É a maneira como você entrega. Então, uma verdade, uma palavra,
Por mais que ela possa ser, muitas vezes, verdadeira, você pode ferir as pessoas. Por que o diamante? Porque o diamante ele é muito valioso. Se eu entregar para você, olha, toma, é um presente. Você vai recebê-lo e acolhê-lo e agradecer muito. Agora, se eu pegar esse mesmo diamante e arremessá-lo contra a sua face, ela vai te machucar. Ele vai te cortar. O mais valioso que ele seja, ele vai machucar. Então, é a forma como você se dirige, como você utiliza essas palavras. Então, isso até quando você escreve as coisas, pode ficar mal entendido. Né? Tem aquela historinha também do que eu costumo falar, quando o filho viajou para fora, né, para outro estado, que no caso aqui a gente mora no Ceará, existia muito isso dos filhos indo para o Rio de Janeiro, e o filho manda uma carta, aí abre, aí olha assim, olha aqui o que é que teu filho está mandando dizer, ó, pai, manda dinheiro, exigindo as coisas da gente. Ó. Aí ela olhou, a mãe olhou e falou assim, não, ele está dizendo assim, pai, manda dinheiro. Então, é a mesma frase, mas a maneira como foi dita muda toda a intensidade e a intenção dela. Né? Então, pensamentos e responsabilidade espiritual. No Espiritismo, acredito que no Espiritismo, no cristianismo, de forma geral, entendemos que nossos pensamentos são forças que criam realidades. Nós chegamos a falar sobre a questão das formas pensamento, né? Tem tanta força que elas criam forma. Entendemos que nossos pensamentos são forças que criam realidades. Pensamentos negativos, como o desprezo ou a raiva, geram vibrações que afetam o nosso campo energético. E o ambiente ao nosso redor também, atraindo situações e espíritos que ressoam essas energias. É aquela questão da sintonia, que a gente costuma utilizar como exemplo as ondas de rádio, são frequências, né, de ondas, hoje também ainda tem internet, que é por ondas, por antenas, né, tem via cabo também, mas tem por essas ondas. Quando você sintoniza naquela mesma frequência, chega aquela mensagem, você consegue interagir com ela, ou pelo menos ouvir. No caso dos espíritos também, que se acotovelam, né, ao nosso redor, personalidades, como queiram dizer, são muitas, e elas também são atraídas exatamente por essas vibrações que nós temos. Muitas vezes, a gente costuma dizer que isso levam séculos e várias encarnações, muitas vezes repetindo aqueles processos por causa de determinada ação X, Y ou Z. Continuando, o julgamento e as consequências morais. O julgamento divino e o juízo interior. Jesus menciona o julgamento e o conselho que podem ser interpretados como instâncias de justiça espiritual. No Espiritismo, sabemos que as leis divinas são inscritas em nossa consciência. E é ela que nos julga diante dos nossos atos e das nossas intenções. Então, é traduzido, vamos dizer assim, codificado, trazido para o papel para que a gente possa lembrar, para que esteja ao nosso alcance. Porque, como o próprio Evangelho diz, por que precisa, já que ela está na consciência, tanta coisa escrita? Porque os homens insistem em ignorá-las e esquecê-las. Então, fica sempre ali, à mão, livro de cabeceira, para que você possa estar sempre lembrando, falando, qualquer segmento religioso que você vá, está lembrando aquilo para ver se você assimila. E faz parte, sim, desse nosso processo evolutivo. Quando falo fogo do inferno, é claro que é uma metáfora espiritual, não é um local circunscrito, como muitos pensam, acreditam ainda existir, mas a gente sabe que existe aí um umbral, um local de sofrimento, mas temporários. Não, você vai ficar eternamente naquela situação, né? Senão seria até injusto você dizer que é filho de Deus. Se todo mundo é filho de Deus, como é que ele vai manter os filhos eternamente no fogo e outros no paraíso? Né? Quem é pai e mãe sabe que você não vai fazer isso com seus filhos. Então, você vai sempre procurar dar um jeitinho, dar uma chance, vem cá, ensina, e vai de novo, e conversa, e traz. Então, isso eu estou falando da gente aqui. Você imagina a inteligência suprema, né? Deus Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom. Então, você não consegue pensar nada diferente do que isso. Então, para os espíritas, o fogo do inferno não é um local de tormento eterno, mas pode ser entendido como o sofrimento e uma dor resultantes de nossas escolhas equivocadas. A ira e as palavras ofensivas criam um estado de tormento espiritual
que pode ser comparado a esse fogo. Ressaca. Quem já passou ressaca, que já bebeu? E aí, quem já passou ressaca moral? Pior ainda. Né? Quem sabe disso? Isso aqui seria você experimentar um pouquinho desse fogo que ele está dizendo aqui. Esses tormentos que você sente queimando por dentro. Isso é você queimar no fogo do inferno, vamos dizer assim, que é exatamente essa metáfora que ele está utilizando aqui. Então, aplicação prática e transformação interior. Cultivando a paz interior. Vamos buscar a paz interior através da vigilância dos pensamentos e sentimentos. Controlar a ira, evitar palavras ofensivas e cultivar o amor ao próximo são caminhos para a evolução espiritual. Hoje mesmo, permitam-me contar, abrir um parêntese, parece que no dia que a gente vai trabalhar, que tem palestras, as coisas acontecem também, né? Mas vem aquelas coisas para te atacar, aquelas palavras fortes e tudo. E aí a gente já treina isso há muito tempo, né? Até porque quem vai dar passe sabe, quem vai trabalhar sabe que você precisa estar preparado, não aceitar essas, como é que se poderia dizer? Essas ofensas, essas insinuações, essas questões para que você rebata, né? Assim como tantas outras coisas. Você precisa se preparar para que isso aconteça. E aí veio. Só que aí, como você está preparado, poxa, eu estou preparando uma palestra sobre pacificação e tal, a pessoa vem com um negócio desse daqui, então, já querendo me testar, será que durante o processo, não, uma tranquilidade, deixei o áudio para lá e fiz uma ligação, passou uma meia hora depois, ó, tranquilo, estava tudo certo, tudo na paz. Se você responde naquela hora ali, vai saber o que é que vai gerar depois. Né, os sentimentos que vão gerar, de intriga, de tudo, e ficou tudo bem. Falei, poxa, o negócio está vindo rápido agora, né? Já estão querendo testar a gente durante o processo aqui. Então, mas é isso mesmo que está acontecendo. Está tudo muito rápido agora nesse processo de transição que a gente está vivendo. E aí foi muito... Quando eu vejo agora, eu fico rindo até, né? Eu falei assim, poxa, tá de brincadeira, né? Vindo os testes assim de imediato, mas faz parte. E a gente não está querendo dizer que é santo, não. Tem muitas outras coisas que a gente acaba caindo. E muitas vezes a gente aceita. No calor, às vezes, da conversa, você já está no meio, nem percebe, quando foi ver, fui, né? Já escorreguei. E aí você volta, pede desculpas e tal, e retoma de novo a serenidade. Né? Então, faz parte. Então, vamos buscar a paz interior através da vigilância dos pensamentos e sentimentos. Tá, isso já foi. Essa parte de baixo. Prática do perdão e da tolerância. Ao invés de reagir com raiva, devemos buscar o perdão e a tolerância. Essas atitudes elevam nosso espírito e nos aproximam da verdadeira harmonia com as leis divinas. Então, essa está falando sobre prática. Tudo que tem a necessidade de você praticar, isso traz para a gente a ideia de exercício. É necessário que se exercite essas situações, né? De tolerância, de perdão. Então, elas vão fazendo com que a gente cresça. Assim, um rápido tempo hoje, né? Então, porque o negócio aqui está bom. A caminhada para a perfeição. O caminho da regeneração. Conclua lembrando, no caso aqui, estamos todos no processo de regeneração. Todo mundo está passando por esse processo agora. Jesus nos convida a abandonar as emoções inferiores, como a ira, e caminhar em direção à perfeição moral e espiritual. Cada pensamento, palavra e ação devem ser guiados pelo amor, que é a essência da lei divina. Então, como espíritas, temos a responsabilidade de vigiar nossos sentimentos e pensamentos, contribuindo para a construção do mundo mais justo e pacífico, começando por nossa própria transformação interior. Então, quando Jesus fala aqui, essas máximas que foram trazidas, voltando para o Evangelho, sobre Jesus faz da doçura, da moderação, da manseitude, da afabilidade, da paciência uma lei, condena por conseguinte a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante, que raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava um homem de má conduta e se pronunciava escarrando, já falei sobre isso. Então, eu gostaria de destacar aqui, não a parte negativa desse texto,
mas sim essa parte positiva, só para a gente estudar um pouco mais sobre a questão da doçura, da moderação, da mansuetude, a afabilidade e a paciência. Então, quando nós falamos sobre a doçura, é uma virtude que se manifesta através de gestos, palavras e atitudes relacionadas com gentileza e lições, né? Ela tem o poder de transformar ambientes, entusiasmo, corações aflitos e trazer a paz onde há conflito. Quando fala dessa palavra, da questão de gentileza, eu sempre me lembro do profeta Gentileza, né? Quem morou no Rio de Janeiro, quem já viu, gerou até aquela música da Marisa Monte, né? Que ela fala, tem a música Gentileza, que ele pintava os muros embaixo do viaduto, quando a gente ia saindo da Avenida Brasil em direção do centro, todos embaixo daquele viaduto ali tinha gentileza, gera gentileza, e outras palavras bacanas, né? E teve um momento em que a prefeitura pintou tudo de cinza, que foi o que causou a música, né? Ela fala sobre isso na letra da música. E ele andava com a placa, né, nas ruas, dizendo gentileza, gera gentileza, e virou o profeta gentileza. Então é bacana, e ele, para você ver, as pessoas passavam todo dia para o trabalho e se contagiavam com aquelas frases que estavam ali no muro. Ficava marcada aquela situação. Então, se elas estão ali, você imagina você vivenciando isso no dia a dia, né? Então, Jesus exemplificou tudo isso para a gente. E a moderação? Moderação é uma virtude do equilíbrio que nos guia a agir com discernimento e evitar excessos. Em um mundo marcado por extremos, a moderação nos oferece um caminho de sabedoria, onde podemos encontrar harmonia entre nossas necessidades e os nossos desejos. Então, ela nos ajuda a viver de forma saudável, tanto fisicamente, como também espiritualmente. E vai promovendo para a gente, trazendo para nós, né, essa vida onde essa ação ela acaba se tornando de forma ponderada também, e cada decisão ela vai sendo tomada com muita serenidade. A mansuetude. Mansuetude é a virtude da serenidade diante da adversidade. Ser manso é manter a calma em situações que podem provocar raiva e ressentimento. Jesus nos ensinou a mansuetude ao enfrentar a violência e a injustiça com silêncio e perdão, mostrando que a verdadeira força está na paciência e na capacidade de amar incondicionalmente. Então, a mansuetude ela acaba sendo para a gente um sinônimo de não de passividade ou fraqueza, vamos dizer assim, mas sim de uma força muito grande que precisa ter, né, para você poder agir dessa forma, que permite a gente resistir qualquer tipo de reviver, vamos dizer assim, o mal que ainda existe em nós. É a capacidade da gente transformar o ódio em amor, a dor em compaixão. É você entender que o outro ainda se permita estar nessa sintonia, mas eu não me permito mais estar nessa situação que ele também. A afabilidade. A afabilidade é uma expressão de cordialidade, simpatia no trato com os outros. Ser afável é ser acessível, tratar todos com respeito e gentileza, independentemente de quem for. Que às vezes a gente são seletivos, né? Algumas pessoas a gente vai tratando umas melhores que as outras e faz parte desse processo, né? Então, essa virtude facilita as relações humanas, criando os laços de amizade, de confiança, né? Muitas vezes quem nunca já conseguiu transformar uma pessoa que era um desafeto, um inimigo, ou que já falou mal de você e que durante a sua vida se transformou numa pessoa querida ou um amigo, né? Eu acredito que alguém já tenha passado por isso em algum momento, né? Que alguma pessoa que surgiu de uma forma diferente acabou se transformando, são diante de atitudes como essa. Você ajuda, dá algum exemplo, né? E alguma coisa inesperada acontece que a pessoa começa a te ver com outros olhos. E a paciência, hein? A paciência é uma virtude que nos ensina a esperar o momento certo e a suportar as dificuldades também com serenidade. Em um mundo que valoriza a rapidez e o imediatismo, o ser paciente é um desafio constante.
Porque hoje tudo é muito rápido, né? Ninguém consegue mais assistir um show todo, só um clipe, só uma música, só um trecho, passa tudo muito rápido hoje. Então, isso já demonstra na gente uma certa falta de paciência. Você não escuta mais uma música toda, passando as músicas, não quer ouvir, não escuta até o final, a parte introdutória, aquela harmonia que muitas vezes, também digamos de passagem que as qualidades das músicas caíram nos anos 80, 90, vem piorando de lá para cá, né? Aproveitando para fazer uma crítica aqui. Mas a gente não curte mais. Antes você comprava um disco de vinil, colocava lá aquela agulhinha em cima e deixava ele tocar todo. E você conhecia todas as músicas da faixa daquele disco e dizia depois, a faixa tal eu não gosto tanto assim. Mas você ouvia. E hoje não, você bota ali um pouquinho, não, essa aqui eu já não gostei, já pulou para outra. E assim vai, né? Essa falta de paciência que acaba se transformando em tudo na vida da gente, trazendo para os nossos relacionamentos. Então, no entanto, a paciência é fundamental para a nossa evolução espiritual, pois ela nos ajuda a lidar com as provas da vida da forma equilibrada e mais consciente. Então, a gente vai chegar ainda na leitura, né? Vocês viram que dentro desse capítulo, nós vamos falar, vai ter um dia de uma palestra só falando sobre a paciência. Então, voltando para o texto, Evangelho, é evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção, ela pode atenuar ou agravar essa falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Simples assim. Que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Entre os homens e entre todos nós. Amigos, sócios, parentes, adversários, familiares, que é a grande prova da gente, está ali, né? Então, quando você vai com qualquer tipo de palavra descortês, seja qual for, você já está indo contra a lei de amor e caridade. Se a gente conseguisse absorver isso, né, ficava mais fácil no dia a dia usar esse filtro. Porque quando eu for começar a dirigir uma palavra, né, tipo essa raca aqui, né, que não vai tão bem, você já é, poxa, isso aqui está contra a lei do amor e da caridade. Então, não vou fazer isso. Vamos conversar? Vamos conversar de outra forma? E aí, talvez as coisas tomassem um rumo diferente. Então, que serve para regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Quem nunca ouviu falar isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amor é isso daqui. É como eu sempre digo, tudo que a gente vem falando, tudo que se for falar, palestras, tudo, é tudo falando sobre o amor. Tudo isso. Só que aqui a gente vai esmiuçando cada coisa, cada sentimento, cada pensamento, e trazendo para essa correlação do nosso dia a dia, da nossa vida, que é nesse momento que a gente não percebe. Porque a gente não se observa, a gente observa o outro. É fácil olhar para o outro e apontar o dedo. Mas você se reconhecer que perdeu a linha, né, que agrediu a outra pessoa, pediu perdão depois, não, o meu orgulho não permite. Você não diz isso, né? Mas não. Se ela quiser que venha me pedir perdão, que ela errou também, ou ele errou também, para quê? E aí fica aquela coisa de costa para o outro, né? Sem se falar. Então, mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade da terra para viver também. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Será que a maioria dos homens sobre a terra hoje pensam dessa forma? Há esse equilíbrio entre esses bens materiais e os bens espirituais? Basta olhar a quantidade de tempo que nos dedicamos, das horas do dia. Dizem que são 24, né?
Dizem que 8 é para a gente dormir. Estou longe disso. E como é que a gente usa o resto? A maior parte do tempo a gente trabalha para os bens materiais e os bens espirituais. É difícil separar um tempinho, mas lembrando que durante o trabalho da gente material, nós podemos estar vivenciando o espiritual também. Porque o trabalho espiritual não é somente você vir para uma casa espírita, para uma igreja, e se dedicar a qualquer tipo de instituição de forma caridosa, dar, né, alimentos, distribuir alimentos. É no dia a dia, é na ação, na lida com as pessoas. Você vai estar trabalhando essa espiritualidade. Aqui é apenas um local de encontro, onde a gente reflete sobre isso. Mas a prática realmente é no dia a dia. Então, sim, nós podemos, ao mesmo tempo que vamos dizer, vamos tirar essas 8 horas, vamos dizer que a gente durma. Que a gente também precisa se preparar para trabalhar espiritualmente durante o sono. Também é outra questão que precisa ser levantada. Mas vamos dizer que nessas 16 horas que sobram, a gente pode trabalhar essas 16 horas no nosso espiritual, mesmo durante o nosso trabalho material. Então, é sobre isso que ele fala. Então, vamos dar seguimento aqui. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos. Quer dizer, até agora a gente está vendo aqui uma loucura. Guerras, brigas, tudo que você pode imaginar, basta ligar a televisão, né? Porque na televisão passa pouca coisa boa, a maioria é coisa tragédia. Então, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, quer dizer, os violentos estão se sobrepondo àqueles que são mais tranquilos. E a estes, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o atestado, o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, tudo isso que a gente está vendo, essa promessa desse reino de Deus, não é uma coisa utópica, não é uma coisa que fica na imagem, nossa, isso aí não vai acontecer nunca. Desse jeito aqui, as coisas estão cada vez piores, não dá para a gente acreditar que o mundo vai melhorar. Então, é aqui onde a gente traz um entendimento e um conhecimento espírita que ajuda a gente a entender que está bem à nossa frente, está muito mais próximo do que a gente imagina. Essa separação do joio e do trigo, dos bois das ovelhas, a expulsão dos maus, o que é isso? Então, eu não, como eu imaginei, não teria tempo de explicar tudo isso aqui, mas eu trouxe alguns textos para ficar de dever de casa. Para quem quiser saber mais sobre isso, procurar. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, no item 19, fala, dos mundos regeneradores. Então, essa passagem fala sobre a evolução dos mundos e como a Terra, ao se transformar no mundo de regeneração, deixará de ser um lugar de expiação, de dor, de sofrimento. Os espíritos que não estiverem preparados para essa nova fase serão enviados a mundos compatíveis com as suas vibrações. Expulsão dos maus. Para onde é que eles vão ser expulsos? Para o inferno? Não. Simplesmente eles vão ser atraídos com as suas vibrações para outros planetas, porque nós já vimos aqui que todos os planetas são habitados. Inclusive, a gente está estudando isso no sábado. A pluralidade dos mundos habitados. Então, tudo começa a fazer sentido. Então, vai começando a separar. Quem é que vai ficar aqui? Vai começar a reencarnar somente aqueles que têm uma vibração melhor. Então, os violentos não serão excluídos. Eles já vão ser todos levados para outro local, onde eles lá vão ajudar a desenvolver e aprender, para um dia retornar e continuar a sua evolução. Lá já vai continuar a evolução, né? Mas aqui a gente entende um pouco mais sobre isso. Onde é que nós encontramos mais? No último capítulo do livro A Gênese, onde fala os tempos são chegados, que é o capítulo 18. E no item 27 ele fala sobre a nova geração, que é exatamente a despedida desse povo
Esse povo que eu estou falando somos nós que estamos aqui, né? Mas quem estiver dentro dessas vibrações vão se despedindo e vão encarnando a nova geração. Já estão vindo outros seres mais evoluídos para nos ajudar nesse processo de transformação. Então, aqui ele também aborda esse processo, onde serão afastados esses espíritos e vão trazer para cá os mais evoluídos, para ajudar a construir esse mundo regenerado. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 24, fala sobre a grande transição. Aqui é a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, e ele descreve uma grande transição planetária e como a Terra passará por mudanças significativas. Espíritos inferiores, que não se ajustam ao novo estado vibratório da Terra, serão determinados para outros planetas em condições evolutivas inferiores. Então, por isso que ele fala aqui, trazendo mais uma vez, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque merecerão a terra. Ficarão aqui, e os outros serão excluídos. E para finalizar, na última, lá, quase na última questão do Livro dos Espíritos, é o seguinte questionamento: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Resposta: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, é isso. Essa era a mensagem de hoje. Que sejamos todos nós brandos e pacíficos. Né? Cada vez mais, dia a dia. Não é igual você desligar um interruptor desse aqui, faz assim, pronto, fiquei bonzinho. Mas é um trabalho diário onde a gente vai crescendo, evoluindo e se desenvolvendo. Estejamos nessa caminhada. Ok? Então, vou encerrar por aqui. Pode encerrar?